Olá, tudo bem? Nessa questão, nós iremos trabalhar escala. Acompanhe aqui comigo. Olha, o que é uma escala? Escala é uma razão, não é? Escala é a razão entre a distância no desenho e a distância real. Ou seja, toda vez que você quiser a escala, vai ser a razão entre a distância do desenho ou do mapa pela distância o quê? Real. Essa é a escala. Por exemplo, quando temos assim uma escala do tipo 1 para 10.000, o que é que significa uma escala de 1 para 10.000? Essa escala de 1 para 10.000 significa o seguinte, que a distância real, ela é 10.000 vezes a distância do desenho. Então, se eu pegar a distância do desenho para passar para o real, é só multiplicar por 10.000. Então, não esquece que escala é isso. É a razão entre a distância do desenho e a distância real. Mas, de antemão, nessa questão, eu vou dizer a vocês que ela foi anulada no vestibular do SSA1, da UPE, da Universidade de Pernambuco. Por quê? Porque teve um erro gráfico. Mas a gente vai aproveitar a questão e vai trabalhar, vai mostrar esse erro. Acompanhe aqui o texto da questão, que diz assim: leia o seguinte trecho retirado de Viagem ao Centro da Terra, do francês Júlio Verne. Nosso anfitrião proporcionou um grande prazer ao professor ao lhe dar um mapa da Islândia incomparavelmente mais perfeito que aquele de Henderson. Era o mapa do senhor Olaf Nicholas Olsen, de uma escala de. Aí não apareceu aqui, ó. Se você observar direitinho, tá faltando aqueles dois pontinhos que limitam aqui a nossa escala, não é verdade? Então, na questão aí, nós tínhamos, na realidade, uma escala. A escala dada foi uma escala de quanto para quanto, Rui? Foi uma escala de 1 para 180.000. Essa escala de 1 para 180.000 significa dizer o quê? Significa dizer que a distância, por exemplo, real é 180.000 vezes a distância do desenho. Então vamos usar esse fato aí para resolver a questão, tá legal? Que diz assim: o professor calculou a distância entre duas cidades A e B, obtendo um resultado de 3,5 centímetros. É importante que foi essa distância no mapa. Então, ele está interessado na distância real. Então, para ser prático, basta chegar aqui e usar que a distância real ela vai ser 180.000 vezes a distância do desenho, a distância do desenho, a distância do mapa. Ou seja, essa distância real ela vai ser 180.000 vezes quanto? Vezes 3,5 centímetros. Essa distância real, ela vai ser 18 vezes 3,5 dá 63. Então vai dar 630.000 centímetros. Mas eu vou converter aqui, ó, usando o sistema métrico decimal, quilômetro, hectômetro, decâmetro, na verdade, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Olha, se eu quero converter de centímetro para quilômetro, porque ele pediu aqui em quilômetro, vai ser uma, na verdade, ó, duas, três, quatro, cinco casas
decimais a menos. Então, é como se eu chegasse aqui e fizesse 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa distância real, essa distância real seria 6,3 quilômetros. E a resposta encontraria-se na alternativa D de dado, desde que essa escala fosse dada aqui de forma correta, né? Faltou os dois pontinhos ali. Então, a questão foi nula, nula por esse motivo. Então, não tem aqui, a gente não vai marcar uma alternativa. A alternativa que a gente marcaria seria a alternativa D, desde que aqueles dois pontinhos aparecessem lá. Tá legal?